Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui, como sempre, com o nosso esboço aqui preparado para nós falarmos sobre um tema que eu já queria ter trago para vocês aqui, já tinha tempo, mas como eu estava fazendo outros trabalhos, hoje eu resolvi fazer definitivamente sobre esse tema. O que acontece? Muitas pessoas pegam ali o Talmud, né? O Talmud, que é ali o corpo ali das interpretações judaicas sobre vários temas, né? E falam ali que tem uma citação que fala de Jesus, que fala do Jesus do cristianismo. E muitos pegam este texto para falar, realmente Jesus, ele ali foi uma pessoa que fazia milagres, que existiu e etc e tal. Então fui investigar essa questão. Mas aí, ou seja, eu vim trazer para vocês hoje, para vocês saberem de uma vez por todas, se o Talmud fala de Jesus. Se você quer saber realmente sobre isso, você que tinha essa dúvida, você que não sabia, ou que você está chegando agora e conhecendo a respeito disso, fica aqui comigo aqui até o final do vídeo. Mas antes, deixe aí o seu like para poder nos ajudar, para que o YouTube ele entenda que o conteúdo é relevante e apareça para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para aquelas pessoas que você mais gosta, Facebook, WhatsApp, Instagram. Compartilhe com essas pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo, esse material também. E se inscreva aqui no canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá bom? Então o que acontece? Muitas pessoas alegam que o Talmud cita o Jesus do cristianismo. Mas será mesmo que isso é verdade? Então, ou seja, eu possuo a obra, por incrível que pareça, eu possuo a obra que faz justamente essa citação, tá? É o Talmud ali, Sanhedrin, o Sanhedrin, é 43a, se eu não me engano, é 40 e alguma coisa A ali que cita essa questão de Jesus. Então eu fui ali investigar, ou seja, aqui está aqui a página do Talmud, tá? E aqui onde estão aqui circulados em vermelho são as citações aqui que traz essa expressão aqui, ó. Nós temos aqui Yeshua Hanotsiri, ou seja, essa expressão Yeshua Hanotsiri, tá? Essa expressão Yeshua Hanotsiri é a expressão que nós vamos saber se realmente essa expressão Yeshua Hanotsiri se refere ao Jesus do cristianismo, tá? É o Talmud Bavli, que é o Talmud babilônico, tá? No Sanhedrin, capítulo 6 ali, 43a, tá? Que faz a seguinte citação. As referências bibliográficas estão sempre aqui para vocês, tá? Vocês podem estar adquirindo esse material depois da forma que está aqui, tá? Nós temos aqui, ó, a Guemará, ela traz, olha só, isso aqui já é a citação do que traz lá. A Guemará traz uma beraíta referente ao julgamento de Yeshu Hanotsiri, na véspera da Pessah, ou seja, véspera da Páscoa, tá? Eles penduraram o cadáver de Yeshu Hanotsiri depois que o executaram por apedrejamento. Então olha só para você ver as divergências. Olha, presta atenção nisso aqui. Ele foi executado por apedrejamento. Então, quando você pega o relato dos evangelhos, vai falar que Jesus foi crucificado. Ou seja, ele foi para a cruz, ele não foi apedrejado. Aqui já está falando que ele foi apedrejado e depois que ele foi pendurado. E um procurador andou diante dele durante 40 dias, proclamando em público: Yeshu Hanotsiri será apedrejado por ter praticado feitiçaria, incitando as pessoas à adoração de ídolos e desviando o povo judeu. Então, ou seja, ele praticou feitiçaria e adoração de ídolos. Então, ou seja, Jesus nos evangelhos é apresentado como uma pessoa que pregava a palavra, pregava o reino de Deus, né? E foi crucificado porque ele se intitulava ali filho de Deus. Aqui já fala que esse indivíduo, ele era praticante de feitiçaria e corrompeu as pessoas para a idolatria. Todo aquele que conhece alguma razão para inocentá-lo, que vem apresentá-la e ensiná-la pelo bem dele. Mas o tribunal não encontrou uma razão para inocentá-lo e, consequentemente, apedrejaram-no e penduraram o seu cadáver na véspera de Pessah. Pessah, para quem não sabe, é a Páscoa, tá? O Lá disse: e como você entende essa prova? Será que Yeshu Hanotsiri merecia que se buscasse uma razão para inocentá-lo? Ele era um incitador para a idolatria
E o misericordioso disse a respeito de um incitador para a idolatria: não terás misericórdia dele, nem o ocultarás. Mas Yeshua era diferente, pois ele tinha ligações próximas com o governo, ou seja, aqui já traz também que ele tinha ligação com o governo, ou seja, fazia parte ali, essa ligação, era uma pessoa de influência, tá? E os oficiais gentios tinham interesse na sua absolvição. Então os gentios queriam o absolver. Consequentemente, o tribunal ofereceu-lhe todas as chances de defender-se, para que ninguém viesse a reclamar de sua sentença condenatória, tá? Tem mais? Tem. Em relação ao julgamento de Yeshua Hanotsiri, a Guemará traz outra beraíta. Os sábios ensinaram em uma beraíta. E Yeshua Hanotsiri teve 5 discípulos. O Jesus dos evangelhos teve 12. Olha só para você ver as diferenças. Praticava idolatria, era uma pessoa que praticava feitiçaria, ou seja, foi uma pessoa que foi morta por apedrejamento para depois ser pendurado, e tinha 5 discípulos. Quem que eram os discípulos? Olha o nome dos discípulos deles aqui, ó. Matai, Nakai, Netzer, Buni e Todá. Tem algum desses sendo citado ali juntamente com o Jesus do Novo Testamento? Fica aí a pergunta para os senhores e para as senhoras. Trouxeram Matai para ser julgado. Ele disse-lhes: Matai deve ser executado, mas está escrito: quando Matai poderei vir e aparecer diante de Deus? Matai alegou que esse versículo, perdão pessoal, que esse versículo provava sua inocência. Os juízes responderam-lhe: sim, Matai deve ser executado, pois está escrito: quando Matai morrerá, o seu nome perecerá. Trouxeram Nakai para ser julgado. Ele disse-lhes: Nakai deve ser executado, mas está escrito: o inocente Nakai e o justo não mates. Os juízes responderam-lhe: sim, Nakai deve ser executado, pois está escrito: em locais secretos ele mata o inocente. Naqui. Trouxeram Netzer para ser julgado, e ele disse: Netzer deve ser executado, mas está escrito: em um ramo Netzer brotará de suas raízes. Os juízes responderam-lhe: sim, Netzer deve ser executado, pois está escrito: mas tu foste expulso de tua tumba como um ramo, Netzer podre. Trouxeram Bani para ser julgado. Ele disse: Buni deve ser executado, né? Meu filho, Bani, meu primogênito é Israel. Os juízes responderam: sim, Buni deve ser executado, pois está escrito: eis que eu matarei a teu filho Pinchá, teu primogênito. Trouxeram Todá para ser executado. Ele disse: Todá deve ser julgado, mas está escrito um salmo de agradecimento Todá. Os juízes responderam: sim, Todá deve ser executado, pois está escrito: aquele que abate sacrifício de confissão, Todá honra a mim. Tá? O Talmud fala dele, esse indivíduo morrendo por apedrejamento e depois disso sendo pendurado. O motivo dele ter sido executado foi por feitiçaria e levar as pessoas à idolatria. Seu cadáver foi pendurado na véspera da Páscoa judaica, tá? Ele tinha ligação com o governo que queria absolvê-lo e o mesmo recebeu chance de se defender. Jesus recebeu essa chance? Será? Ou seja, tem divergência dos relatos do evangelho com esse Jesus talmúdico aqui, né? Esse Yeshua aqui, né? Teve 5 discípulos, Matai, Nakai, Netzer, Buni e Todá, que também foram julgados por terem seguido esse Yeshua, diferente dos outros discípulos lá. Podemos ver com essas evidências que esse Yeshua do Talmud não tem nada a ver com Jesus do cristianismo. Aí, ou seja, tem um comentário a respeito disso? Tem. O comentário dessa obra citada menciona o seguinte sobre essa passagem: a edição vinda do Talmud omite o texto apresentado a seguir. É um dos vários trechos que foram censurados na Idade Média pelos cristãos e pelos judeus apóstolos. Então, ou seja, esse texto aqui, esse texto todo aqui falando de Yeshua Hanotsiri, tá? É um texto que foi censurado na Idade Média, tá? É um texto que considerado como espúrio por muitas pessoas por causa justamente das suas controvérsias que o envolviam. Embora a Guemará faça referência à execução de Yeshua Hanotsiri, é importante notar que em outro local, o Tratado de Sotá 47a, o Talmud também menciona o herege homônimo, então ele é tratado como herege, tá? Mas o contexto histórico daquela passagem deixa claro que não se refere ao Yeshua, fundador do cristianismo. De fato, algumas versões do presente texto nem mencionam a palavra Hanotsiri, como o episódio contado aqui resultou em perseguições de judeus ao longo da história. Ele foi frequentemente censurado e nem consta na maioria das edições publicadas do Talmud. Então, ou seja, por haver
toda uma controvérsia. Muitas edições do Talmud nem colocavam esse texto, por considerarem ele um texto espúrio e um texto que nem se fazia parte ali da questão de se tratando de Jesus ali do cristianismo. Essa discussão deve ser entendida como uma polêmica contra hereges, tá? Tratado como herege, incluindo os discípulos de Yeshu, que alegavam que a Bíblia aludia ao fato de que não deveria ser executados pelos nossos sábios. Com o objetivo de contestar tais alegações, os nossos sábios também apresentam alusões baseadas em versículos indicando que eles deveriam ser executados. Então, o que acontece? Se o Jesus que está sendo tratado aqui, o Yeshu que está sendo tratado aqui, porque o nome judaico de Jesus é Yeshua, tá? Para quem não sabe, é o nome hebraico, Yeshua, que isso é o mesmo que Josué, tá? O que acontece? Então, se você for pegar esse Yeshua aqui, esse Jesus que é citado aqui, vamos supor que é Jesus, né? É citado aqui. Então, esse Jesus dos evangelhos, que é o mesmo Jesus que ele praticou idolatria, ele praticou feitiçaria, ele morreu apedrejado, ele não teve 12 discípulos, ele teve apenas 5 discípulos e era uma pessoa que estava associado ali ao quê? Ao governo. Era uma pessoa que tinha associação com o governo. Aí você entenderia o porquê do Pilatos querer absolver Jesus diante do povo judaico. E aí? E agora? Como que fica? Jesus, ele praticou idolatria? Ele praticou feitiçaria? Ele teve apenas 5 discípulos? Será? Fica aí essas perguntas para aqueles que dizem que o Talmud realmente cita o Jesus do cristianismo, tá? Fica essas perguntinhas aí para vocês nos responderem aí. Bom, pessoal, fica esse vídeo de hoje para a reflexão de vocês. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. No mais, eu desejo vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.